Salve, salve a todos conectados no Guia 1. Eu sou o Thiago Dias e este é o carro que chegou balançando o mercado de SUVs compactos da Fiat no Brasil. Recém-lançado, com 4.000 unidades comercializadas em menos de 24 horas. E agora, mais de 6.000 à frente, rumo ao topo, segundo a Fiat do Brasil. Quero compartilhar com vocês um pouco da entrega, ou muito, do que entrega este SUV compacto, com uma proposta de ser o SUV da sua família. Se você assim queira um carro com coeficiente energético maravilhoso, tecnológico, com bastante potência, afinal de contas, agora este novo propulsor está enquadrado como o 1.0 mais potente do Brasil. Ele traz 130 cavalos de potência no etanol, estamos rodando apenas no álcool hoje, e 125 cavalos de potência na gasolina. O torque não muda, 20 kgf ou 200 Nm/m, se você assim preferir. Uma caixa de câmbio CVT com 7 velocidades e a palavra aqui é surpreendente. Essa caixa me surpreendeu. Uma entrega maravilhosa e uma configuração que não à toa impulsiona aí esses mais de 6.000 veículos vendidos num espaço de tempo tão curto. Bom, quero agradecer antes de tudo a Fiat Venturi, seus 4 endereços. Muito obrigado aos gestores, muito obrigado ao time, aos consultores, àqueles que atendem o público PCD, porque são eles que organizam tudo isso aqui, faz isso acontecer para que você tenha o carro na tela e o test drive com a nossa opinião em relação à entrega do produto. Vamos embora lá então? Seja bem-vindo. Coloca aí a vinheta, editor, e vamos ao que o bólido entrega. Vamos começar pela chave, essa aqui é interessantíssima. Vou compartilhar com vocês aqui. Olha que legal a chave. Aqui, uma chave com Start Remote, abertura do porta-malas, abertura e fechamento e um localizador. Como é que funciona isso? Demais, hein? O pulse tá on, pai. E agora, já com a última climatização ativa e o sistema de ar-condicionado funcionando. Bom, vamos à frente desta caranga maravilhosa. Vocês estão percebendo que ele não tem tanto ruído, isso é legal. Eu acho que essa construção, essa reengenharia trouxe um motor com pouco ruído, com uma entrega rápida, com uma disposição e com um fôlego que entra a partir de 1.480 rotações, e a 1.750 já está lá com toda a sua potência despejada. Então a transição da inércia ao 100 por hora acontece na casa dos seus 9,7 segundos. Bem interessante. Luz de posicionamento no bloco superior, full LED, agora LED alto, LED baixo e também LED no farol auxiliar. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E esse cumpre uma função fantástica. Te ajuda com um posicionamento audiométrico e com a distância lá no painel. Mas isso eu vou mostrar lá dentro. Agora essa versão, ela traz os cromos à frente. Essa grade, ela estende sobre a parte superior, que eu acho que dá um visual bem legal. Outra coisa interessante dessa versão é que aqui a gente tem rodas de 17 polegadas, lançado nos P7, um 205 com 50 penas de altura
e as 17 polegadas. Vamos à lateral da caranga, porque aqui a gente tem muita coisa boa para falar. Vamos falar da padronagem de cor. Esse carro vem em 5 versões. A gente está com a versão topo da gama aí para avaliar, testar e colocar a diferença entre cada uma delas. A ideia é poder andar em todas as outras e contar um pouco desse degrauzinho. Essa aqui ela vem no cinza extrato com o teto preto vulcano. E você tem N outras possibilidades, como por exemplo o azul Amalfi, que ficou maravilhoso, com o teto cinza extrato. Legal, não? Vamos à lateral? Bom, vamos às medidas do bólido. Afinal de contas, trata-se de um SUV compacto, 4,90 metros, entre eixos de 2,53, boa distribuição, se a gente tratar de um SUV compacto. E uma usabilidade interessante lá dentro. Um dos pontos fortes, eu acho, o ângulo de ataque maravilhoso e o ângulo de saída perfeito. Essa configuração e essa preocupação em ter tanto em uma ponta ou outra, uma altura que não raspasse, né? Que não fosse uma questão para quem precisa de um carro, de um SUV, eu acho que foi bem acertado. Um outro aspecto legal é que na menor altura ou na maior área de contato, né, você tem 199 milímetros, 19 centímetros de altura, o que faz desse carro também interessantíssimo, estando ele cheio ou vazio, estando ele em aclive ou declive. Não vai raspar em lombadas, não vai raspar na saída de garagem, não vai ter aquela dificuldade quando você às vezes passa nas valetas e dá aquela raspada no bigode dianteiro. Aqui, não. Vamos para a traseira? A abertura do porta-malas na sua chave, 2 toquinhos, está aberto. Toda retro-iluminada em LED. Acho que esse block watch ficou muito bem resolvido e ficou bem interessante. Aqui, uma câmera de ré com excelente resolução. Eu vou deixar para falar dessa configuração lá dentro. Mas LED série na lanterna, boa configuração, um excelente acabamento, sim, tudo plástico, mas muito bem acabado. Você não vê ponta ou metal ou nada à mostra. O carpete bem acabado, os porta-sacolinhas nas duas laterais e uma iluminação no seu canto direito. A capacidade cúbica, ou agora a Fiat muda essa configuração em litros, 370 litros. Para uma família compacta, perfeito. Bom, ainda temos na parte traseira uma configuração nova, assim como lá na grade dianteira, aquele visual bem louco que eu falei, cromado. Aqui a gente vem com prata, como um difusor de escapamento duplo, que são 2 mocaps, e ainda sensor de estacionamento, tudo isso integrado à multimídia. Agora, vamos lá dentro. Já que eu tô falando de 2,53 de entre eixos, eu não sou lá muito grandão, tenho os meus 1,74 eu acho, e vou te falar, o banco lá na frente está regulado para o meu tamanho e sobra bastante, tanto na parte frontal quanto na cabeça, também não raspa. Lembrando que é um SUV compacto, então acredito que 4 adultos e uma criança, ou 4 adultos e um jovem mancebo virão bem aqui. Bom, quando eu falo do acesso, a chave, ela não precisa, você agora vai fazer o ignition sem a necessidade de chave com acesso remoto ou keyless entry go. Essa é a configuração que a Stellantis Fiat traz aos seus produtos. Em um dedo eu consigo abrir, fechar, travar as portas e tenho esse aviso da buzina. Os retrovisores se auto-rebatem e da mesma forma, quando eu abro, eles também voltam à posição normal. Seta em LED e todos os retrovisores no tom preto. Agora vamos lá para dentro. Aqui está o grande barato dessa caranga. Vamos. Todos os vidros elétricos, retrovisor elétrico, One Touch para subida e descida, um acabamento em porta bem legal. Se você parar para pensar, muita gente fala do Soft Touch, ele está na lateral
e o plástico em toda a extensão do console frontal e dianteiro. Regulagem de altura, profundidade. Agora, uma mudança interessante no cluster, né? Esse ficou bem legal. Cluster agora 100% TFT, 7 polegadas. Lembra que eu falei da chave? Aqui, ó. Acionamento no dedo. Clusterzão de 7, pulse tá on. Tela de 10.1 polegadas. Já traz o tom nativo. Você pode ter 2 perfis diferentes de motoristas, tá? Bem legal isso. As últimas chamadas ficam na tela. Eu gostei do acabamento. Volante novo, cara nova. O DNA novo da Fiat impresso aqui, a base abalroada aqui, os prespontos em couro, a parte do piloto automático, cruise control, limitador de velocidade aqui, o modo esporte aqui, e quando você aciona, aí sim você tem uma grande diferença, ele muda o cenário, ele muda a configuração de cor e ele diminui aquele delay, né? Quando você dá o pezinho na entrega da potência. Eu achei bem legal. Ó, o modo esporte, uma vez ativado, ele cria essa cena. Começa em laranja e fica todo o entorno vermelho. Apertou, ele volta. Esse cluster é bem legal porque você monta ele do jeito que você quer. Ó. Tá vendo? Você tem o econômetro, você tem os dois extremos. O modo esporte e o econômetro desse lado. Como eu não estou andando, essa barra não está girando, mas ele vai do verde ao vermelho para você entender como que está o seu comportamento. Lá na parte superior, um sistema interessante que te permite ter um alerta a qualquer momento que você está saindo da faixa. E uma outra coisa legal, ele fica projetando o carro sempre ao centro da faixa. Então ele tem um sistema que trabalha com o parâmetro de leitura das faixas à frente e ele fica sempre projetando o carro aqui e te mostrando se laranja, verde ou branquinho. Tá? Aqui é a nossa média, modo soviético com o pezão pesado, 9,5 km no álcool, fantástico, né? Nesse último trecho que a gente veio acelerando um pouco mais intensamente. Eu tenho aqui temperatura, combustível do outro lado, freio, cinto de segurança, a home, né, a casinha ali, porque você customiza essa tela conforme você quer. Você pode deixar ela ainda mais clean, eu já achei bem clean o quadro de instrumentos e gostei bastante. Para a parte superior e inferior eu ainda escolho o que eu quero ver. Tá vendo aí, ó? Principal, os alertas de velocidade que eu configuro, os airbags. Aqui você tem um quadro legal que coloca qual o percentual de potência, o quanto entra do turbo e a força G em tempo real também. Bem legal. Aqui os assistentes de direção que você consegue também habilitar, desabilitar e configurar conforme o seu uso. A pressão dos pneus, a revisão e qual a quilometragem. E dos 365 dias, quantos dias esse carro já rodou. Lá na parte superior, a parte que tange o limite da via ali, ou o limite que você parametrizou, aliás, dentro do seu controle, né? Você pode aumentar ele, né? Você pode diminuir ele, você customiza conforme o que você quer e o como você quer rodar. Cara, bem legal. Isso aqui é bem interessante porque tudo isso aqui você monta, ó. Iluminação, você coloca do jeito que você quer, você coloca a intensidade, enfim, você muda do jeito que você quer. Os sons também, você pode ter ele mais baixo ou mais alto, olha lá, ó. Tá vendo? E tudo com movimento, se você olhar, tudo tem uma interação. Não é nada que fica ali só uma tela acesa e ponto. Gostei demais. Bom, a multimídia, rapaz, 10.1 polegadas, toda conectada, já vem com TomTom, GPS integrado, Apple CarPlay, Android Auto. Muito fácil, muito simples, as suas últimas chamadas ficam ali também. Aqui você tem uma configuração de, ó, olha isso, olha como ele
expande em toda a tela, né? E aqui você tem ainda a possibilidade de uma playlist com uma entradinha USB. Você tem, por falar em USB, duas conexões, USB mais USB-C e mais uma tomada USB lá atrás. Todas são funcionais. O GPS aqui é TomTom, bem legal. Você pode inclusive utilizar ele em 3D. E uma outra coisa legal, se por algum motivo o seu celular não tiver com uma conexão legal, aqui você tem a possibilidade de utilizar o Connect Me da Fiat, né, e ter infinitas possibilidades, assim como o gerenciamento da internet no próprio aparelho e não mais no seu celular. E mesmo assim, se o 5G, o 3G, o 4G não tiver ok, não tiver ativo, você tem essa base de mapas que é TomTom para você utilizar. Aqui eu estou no CarPlay e utilizando o GPS do celular, tá bom? Aqui as informações do carro e, meu, é um mar de funções, de coisas que você pode controlar, customizar. Olha isso. Como que você quer a tela, como que você quer a luminosidade diurna, se com som, se sem som, se você quer um pop-up dos apps, das mensagens perdidas, de navegação. Aqui os controles que você também tem da câmera traseira, bem legal. E aqui as informações, olha que interessante. O mesmo display que eu tenho aqui de rodagem, olha só que legal. A distância percorrida, o quanto eu rodei, 124 km, consumo médio 12 km com litro. Minha velocidade média de 56 km por hora, tô andando devagarzinho. E as 2 horas que eu estou com o motor ativo. Você tem isso exatamente aqui, ó. Então, aqui é o percurso B, tá vendo? Vamos lá. Olha lá, ó. 12 km com litro, tempo de viagem e quantos quilômetros eu percorri. E se eu quiser ainda diminuir isso, né, eu zerar isso, aliás, eu posso só segurar e já zero. A gente vai fazer isso no Trip A para ter essa régua da ida e da volta. Tá aí, ó. Olha lá, 9,4 a distância percorrida e a média. 5 horas de viagem. Vou segurar aqui. Olha que legal. Já reiniciei. Botei a parada aqui. Cara, muito legal. Essa multimídia eu vou te dizer, cara. Coloca em um outro patamar, em um outro nível, o que já era legal. Bom, aqui nesse console a gente tem os controles do TC Plus. Tá vendo aqui, ó? Posso desabilitar e habilitá-lo. Ele trabalha fazendo um bloqueio eletrônico do diferencial para, em uma situação de você precisar de maior contato ou de perder o contato em uma área, não vou dizer off-road porque o carro não é 4x4, ele é 4x2, mas em uma área onde você perca contato, ele resgata isso para ti. Aqui os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, e aqui o sensor que faz aquela leitura da saída de faixa, bem legal, trabalha todo minuto, a cada segundo, corrigindo o carro para você. Aqui para mutar, aqui para desligar a sua tela, olha lá, ó. Aqui para voltar a tela, trava de portas, bem legal, tá aqui no console, e aqui, daqui para cá, é do ar-condicionado. Ar-condicionado que agora o botão tem uma função dupla, temperatura, olha lá no multimídia, e também o quão eu quero aumentar. Você dá mais um clique nele, na parte superior aqui, ó, ele volta para a temperatura ou para a intensidade de 1 a 8. Bem legal, né, cara? Top demais. USB-C mais USB, uma gaveta e carregador por indução. Olha lá, lá está nosso iPhone a se carregar. O que eu preciso fazer? Nada, é só colocar o aparelho, ele já automaticamente reconhece, ativa e começa a carregar. Bem legal, né? Top demais. Bom, nesse console aqui eu ainda tenho um engate da ré, câmera com muita visibilidade, e aqui para quando você vai parar, dar aquela rematada. Ah, uma outra coisa legal é que o sensor também ele traz de forma visual e audiométrica. Então ele acende aqui em tons, né, vermelho, amarelo, e me mostra se eu tô na lateral ou, enfim, em qual parte do carro eu tô com essa projeção.
de distância. Cara, achei muito legal. Ah, as trocas de marcha, eu gostei disso também. Você tem essa possibilidade aqui de chamar no modo drive mais ou menos, tá vendo? Ele projeta lá na tela. Ou você pode colocar aqui, ó, as aletas da felicidade, apertar o modo Sport, tá lá, ó. E aí depois é só sorrir, afinal de contas é bem divertido. Vamos colocar um trechinho aí na estrada do comportamento dinâmico do carro, beleza? Retrovisor eletrocrômico, aqui o sistema Connect Me ainda tem uma função bem legal, um feature que para a segurança é muito eficaz e cada montadora tem uma denominação para isso aí na sua linha de, eu diria que commodities aos seus consumidores. O teto é full black, aqui a gente traz iluminação branca, abertura, quando você pede para que ele faça com a porta aberta ou que ele fique fixo ou desligado a todo momento. Espelhinho para motorista e passageiro, esse aqui com uma janelinha. Já que eu estou falando em segurança, agora o carro traz 4 airbags e um design totalmente novo. Olha isso. Queria mostrar isso aqui para vocês. Ó, o Pulse faz um oi, welcome e o goodbye da Fiat. Ai, ai. Deixa eu mostrar uma parada legal aqui. Olha o design desse banco, que fantástico. Então aqui o banco te abraça muito bem. Eu, cara, vim tranquilaço, não cansou, suave, gostoso, legal de rodar. E agora ele traz 4 airbags. Então esses airbags aqui, eles têm uma função de tórax e pescoço, né? Ante aos cortina, que eram 6. Então aqui esses 4 cumprem a função antiga dos 6 airbags. Tem um apoio de braço aqui, ó. Aí embaixo dele um porta-objetos. Agora ó, o porta-chaves fica aqui, tá vendo? Aqui as moedinhas do pedágio. A sua chave agora ela tem um cesto, então ela fica aqui, então você não perde, mas não cai por aí, como as minhas viviam caindo. E tem aqui ainda mais um outro porta-objetos. Bem legal. Na traseira, como eu falei, tem um bom espaço, mas lembra que a gente tem apenas 2,53 de entre-eixos, tá? Um dos pontos fortíssimos que eu achei da configuração e do que esse carro se propõe a te entregar. Bom, quando você está lá no piloto acelerando tudo, o sistema que monitora as faixas, ele também calcula, tem um parâmetro de distância do carro à frente. Então mesmo que você esteja com o pezão pregado, acelerando tudo, ele fica te avisando. Frear, 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 frear. E se efetivamente você não age no tempo hábil, né, para que o carro pare, você tem um sistema ainda com frenagem de emergência. Eu acho que isso é bem legal, bem interessante e muito importante para esses novos tempos, onde infelizmente os gadgets às vezes acabam roubando um pouco da sua atenção. Aqui a gente tem todo o cluster em LED e agora o farol alto automático. Então aquela condição de você estar rodando e às vezes o farol ofuscar ou não acender, né? Às vezes você tem que ficar lá, acende, desliga, aqui você não precisa disso. Isso é bem bacana e eu acho que vamos ver se a gente consegue na volta pegar já o lusco-fusco aí, a hora que a luz começa a cair e você percebe o quão é efetivo esse LED. Fechou? No mais, eu queria falar um pouco das nossas impressões na estrada. Então vamos voltar, a gente subiu, desceu a serra e o carro entregando média de 12,4. No último trecho, 9,5, 10, porque eu dei uma esticada, uma acelerada, afinal de contas era só um retão, né? E vou deixar as impressões agora na volta, na subida, para a gente adicionar e poder falar do comportamento. Para a cidade, perfeito, não raspa a frente, não raspa a traseira. Os ângulos de ataque e saída, fantástico. O ângulo central, fantástico também.
os 19mm ou os 19 centímetros, os 199mm, bem efetivos para você poder andar tranquilo nas pirambeiras e nas buraqueiras de São Paulo.